Estou maravilhada em tê-las aqui, pois vou ensiná-las o princípio da mesa. E poder ensiná-las sentadas ao redor de uma mesa, imaginem só. Sabem, quando a criança, a mesa sempre teve o lugar central de quem éramos como família. Minha filha e eu estávamos conversando uns dias atrás e estávamos contando as gerações anteriores nos dois lados da família. Não há nenhum caso de divórcio nas nossas famílias. Agora não quero dizer que isso seja um problema caso haja na sua. Mas o que eu estou dizendo é que estávamos observando que tipo de valor foi consistente em todas essas gerações. Recentemente eu fiz um estudo bíblico e ao mesmo tempo um estudo acadêmico sobre a mesa. O que eu fiz foi que eu abri a Bíblia e comecei a buscar ali todos os versículos que tivessem a palavra mesa. A primeira passagem das Escrituras que continha a palavra mesa foi em Êxodo. Fique em Êxodo, capítulo 25, se puderem abrir ou ler em seus livros na página 52, darei início ali. Em Êxodo 25, começaremos a partir do verso 23, que está escrito: faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros com uma borda de largura de 4 dedos e uma argola. Ao lermos um pouco mais abaixo, o texto diz: faça uma argola na mesa e prenda nos 4 cantos dela, onde estarão seus pés. Essa é a primeira passagem nas Escrituras onde encontramos a palavra mesa sendo usada. Para terem uma ideia do contexto, a pessoa que está falando aqui é Deus, e ele está se dirigindo a Moisés. Na realidade, ele está dizendo a Moisés algo como: desejo que construa um lugar de encontro para que o meu povo possa achegar-se à minha presença e habitarei em seu meio. Esse lugar de encontro foi chamado de tabernáculo. Portanto, os primeiros 22 versículos deste capítulo são a fundação quando Deus fala com Moisés. Pense em Deus como arquiteto de algo que ainda não existia. O tabernáculo não existia. Um lugar onde ele pudesse habitar em meio ao seu povo ainda não havia sido criado. Ele havia aparecido na sarça ardente através de uma voz vinda do céu, uma nuvem, uma montanha para Moisés, mas a partir desse momento, o seu relacionamento com o povo dele, construindo um lugar de encontro para o povo, para que pudesse se aproximar, claro, por um sacerdote, e experimentar o plano de redenção. Redenção quer dizer que iremos trocar nossa tristeza, nosso pecado, a nossa frustração diária por causa do sangue de Cristo e permitir que ele carregue esse fardo. Portanto, ele é o arquiteto e ele está dizendo a Moisés como construir. Em outras palavras, os utensílios do tabernáculo nunca haviam sido criados antes. Portanto, o primeiro item que ele diz a Moisés para construir é a chamada Arca da Aliança. Ali ficaria a presença dele. Vou explicar brevemente acerca disso. Porém, a presença dele ainda estaria separada de nós, o povo de Deus, por um véu. Anos depois, descobrimos que isso viria a tornar-se o protótipo para a construção do templo. Portanto, aqui está a presença dele. Ornamentado, deslumbrante, tem 4 anjos com 4 asas em cada canto, tudo banhado em ouro. E a presença de Deus ficaria ali, dentro da Arca da Aliança. O véu nos separava. Então ele diz, e agora estamos no versículo 23, que uma mesa seja construída. Ela ficará do lado de fora do véu. A mesa no tabernáculo era que o sacerdote pudesse oferecer sacrifício de sangue, ao qual o povo de Deus traria o animal para ser sacrificado, e ele iria derramar o sangue uma vez por ano sobre a mesa como oferta. Através daquela oferta de sangue, ele poderia adentrar a presença de Deus localizada através do véu.
Aqui está então um pouco da origem acerca do momento quando Deus fala com Moisés para construir uma mesa. Porque ele está se preparando para o sacrifício de sangue. Quer dizer, para o sacrifício de sangue ser oferecido naquela mesa. Vamos continuar o texto. Quero dizer que quando comecei a, de certo modo, descobrir verdades acerca do tabernáculo, ao fazer minha pesquisa bíblica, comecei a enxergar esse texto de forma bem diferente. Uma coisa como decoradora de interiores. É que ao ler as medidas daquela mesa, eu fiquei intrigada pelo fato delas se compararem com as mesas de hoje. Você sabia que aquela mesa era exatamente da mesma altura dessa mesa onde você está sentada agora? Surpreendentemente, podemos comparar esses detalhes pensando e lembrando que este móvel nunca havia existido na história até Deus dizer a Moisés que a construísse. Eu também reparei que ela possuía 4 cantos e 4 pernas. Se eu te pedisse para esboçar ou desenhar uma mesa, como seria? Você a desenharia certamente com 4 cantos e uma criança no jardim de infância na mesa. Verdadeiramente o mesmo modelo que Deus criou. E Moisés foi um empreiteiro e construiu todas essas coisas. É a mesma mesa que nós conhecemos hoje em dia. Ela não era tão larga quanto a mesa de jantar, era um pouco mais estreita. Porém, a estrutura básica permanece a mesma hoje desde uns 700 anos antes de Cristo, se puderem imaginar. Ao continuar a leitura desse texto, que é o primeiro texto que eu cito a mesa na Bíblia, eu fui mais adiante. E no verso 29 diz que depois que fizeres a mesa, Moisés, eu desejo que faça os pratos, bacias, jarros, tigelas, e que sejam derramadas e faça-os de ouro puro. Quando comecei a ler aquilo, pensei, pratos? Estava lendo na nova versão americana. Talvez tenha na versão internacional amplificada. Procurei em diversas traduções e o que descobri foi que esses utensílios que Deus ordenou que Moisés fizesse e colocasse nesta mesa, até mesmo em capítulos posteriores está escrito colocar linho fino na mesa, e também quero que arrume a mesa e prepare a oferta de sangue que traria a redenção. Lembrem-se que já expliquei o que é a redenção, que é uma palavra bem grande, só era utilizada nos meios religiosos. É algo comumente usado a não ser por mim, mas eu me lembro dos centros de resgates de cupons. Nós jogávamos os cupons, trocávamos os cupons por lindos presentes, extravagantes que não teríamos dinheiro para comprar. Trocamos os nossos pecados por uma oportunidade de ter uma nova vida. Trocamos a dor pela paz. Trocamos a ansiedade pela paz e pelo descanso. Portanto, essa redenção estava disponível quando eles trouxeram sangue até a mesa. Arrumavam a mesa com louças, colheres, pratos, jarros. Se vocês lerem todas as outras traduções, talvez mencione taças, talvez mencione colheres. Percebi então que esses itens são os que utilizamos na mesa de jantar. Até então não sabia onde esse estudo me levaria. Então continuei lendo. Ali diz que, quando preparares a mesa com as louças, as bacias, os jarros e as tigelas para derramar as ofertas, faça-os de ouro puro. A minha presença estará ali em todo o tempo. Preciso confessar, mulheres, enquanto estava estudando esse assunto, sentada em minha cadeira, naquele momento, quando li aquilo, foi como se uma revelação como nunca antes havia experimentado tivesse sido desvendada para mim. O pão da presença. O pão da presença? Quem disse mais tarde, eu sou o pão da vida? Portanto, desde o início, nós vemos Deus criando um plano de redenção que veio através do sangue, através da sua presença. E se puderem imaginar que atrás desse véu está a presença de Deus, e na mesa preparada com as louças e colheres, aqui, quando
arrumamos a mesa, quando Moisés estava arrumando a mesa, ele estava intencionalmente colocando o pão da presença, que é Jesus. É a representação aqui de Jesus. Ele ainda não tinha vindo em carne na forma de um bebê, mas aqui está a presença dele e por detrás do véu, na poderosa presença criadora de Deus. Como isso se traduz em sua vida, na minha vida, na vida dos nossos filhos. Sabe, quem tem 3 ou 4 filhos em casa, ou filhos adultos, ou talvez tenha netos, o cenário é o seguinte: quando Jesus disse, está consumado, lembra-se disso na cruz? Está consumado. O que foi consumado? Que não temos que trazer um animal ao sacerdote, matar o animal, pegar o sangue, entregá-lo uma vez por ano e ter esperança de perdão dos nossos pecados. E que agora podemos recomeçar. Portanto, quando Jesus disse está consumado, foi consumado, é que nunca mais teremos que fazer isso. Nunca mais. Ele se tornou o Cordeiro de Deus e é através do sangue dele que temos acesso direto a Deus. Portanto, eu tenho Deus por inteiro. Eu tenho a presença dele a qualquer momento que eu decidir, porque Jesus disse que está consumado. Mas o que se passou? O que aconteceu? Você pode recordar que no templo o véu se rasgou, não foi? Ninguém ali o rasgou de baixo para cima, mas ele foi partido de cima para baixo. Lembre-se que houve um tremor na terra. Aconteceu um evento cataclísmico. Em outras palavras, quando Jesus disse que tudo fora consumado, tudo, ou seja, a redenção foi liberada e tudo que existe quando nos deparamos com o poder de Deus, tudo muda, não é mesmo? A terra se deslocou, os prédios desabaram. Se eu fosse um cientista, eu talvez pudesse explicar o que aconteceu, eu não sei ao certo, mas de uma coisa estou certa, o véu se rasgou e ali estava o poder criador de Deus, ali estava o amor redentor de Cristo naquela mesa e eles se uniram desse jeito. Quando eles se unem, as circunstâncias momentâneas não permanecem iguais. Por isso houve o tremor. É dessa forma que acontece em nossas vidas. Eu vejo jovens mães profissionais em início de carreira ou experiência ao redor dessa mesa. E a forma que isso se dá em nossas vidas é que se a presença está ali na mesa, se ela realmente estiver, e aqui está a presença do poder redentor de Deus, e elas se unem quando Jesus disse, eu tenho um novo plano para você, quando ele entregou a vida dele, sabe o que isso significa? Que todos os dias, não importa o que tiver que enfrentar, com seus filhos, com seu esposo, em sua profissão, as decepções, os desafios, os medos, não importa o que você enfrenta, você tem esse poder de vida todos os dias. Isso para mim é profundo, mas os meus estudos não pararam aí. A esta altura, o que veio em minha mente, o que revelado a mim foi qual é o fator que está causando tanta divisão, fragmentação, separação, divórcio em nossas famílias cristãs com tanta frequência. O que é que está causando isso? Se temos esse tipo de poder nas nossas vidas a cada dia que passa, por que é que não traduzimos esse conhecimento para os nossos relacionamentos, com segurança para o coração humano? Sabemos que o lar é o lugar onde o coração humano é formado. O lar é onde o coração humano é formado. Ele foi ferido ali, ele foi dificultado ali, mas ele poderia ser amado ali e protegido ali. Se o lar é o lugar onde o coração é formado, o que essa mesa simboliza para o lar? Por quê? Pois não importa se somos solteiras, casadas, com filhos, sem filhos. Quando preparamos a mesa, assim como Deus ordenou a Moisés, conforme está escrito na palavra, eu creio que ali naquela mesa está a presença sobrenatural que não podemos compreender. Há uma presença
Tanto que os psicólogos, sociólogos entendem que isso faz a diferença. E nesse texto estamos descobrindo por que isso faz a diferença. Ao abrirmos na página 53, podemos notar vários estudos realizados por diversas universidades. Além de outras fontes que possuem publicações, a Associação Americana de Psicologia publicou um estudo que ilustra o papel crucial da refeição em família na vida dos adolescentes. Segundo o estudo, adolescentes bem ajustados, aqueles com melhor relacionamento com seus colegas, mais motivação acadêmica e poucos ou nenhum problema de drogas ou depressão, como sabem, existem crianças sofrendo de depressão. Como nunca antes, como nunca. Está fora de controle. As crianças que jantavam à mesa com seus familiares em média, 5 vezes por semana, aqui temos uma conscientização. Eles têm melhores resultados na escola. O sobrenatural aqui que realmente pode estimular o cérebro por causa da segurança que a família oferece ao se reunir. Ali a comunicação, a conversa, os corações são unificados, o que faz com que esses corações se sintam seguros e amados. Não há teste ou tempestade na vida que não possamos enfrentar porque temos a mesa como o início de tudo. Portanto, estudos universitários já chegaram a essa conclusão e eu prossegui com os meus estudos e desejo relatar algumas coisas que eu descobri antes de ler versículos da palavra. Quero que saiba que, para resumir esse assunto, veja bem, eu sou uma preletora e para que eu possa ensinar, eu preciso condensar a informação para que ela caiba em 45 minutos de palestra. Assunto sobre o qual eu nunca havia ouvido outra pessoa pregar. Antes eu não tinha esse conhecimento, a não ser através de experiências próprias. E a mesa é importante para a família. Onde formos, pesquisadores sabem da sua importância, mas não entendem o porquê. Sabem que uma criança se dá melhor no aprendizado, são mais felizes, mais alegres e mais contentes. Eles sabem que elas não são influenciáveis. Nos seus relacionamentos com os colegas, elas não são influenciáveis. E isso ocorre porque elas se sentam ao redor da mesa. Esse tópico é fascinante. Portanto, o que eu fiz foi selecionar alguns versículos e eu quero encorajá-las a fazerem um estudo individual. Toda vez que encontrarem a palavra mesa, substituam por comer com na palavra. Preste atenção, eu acredito no seguinte, acredito que eu descobri na palavra o motivo da importância das refeições em família. O que aconteceu nos nossos lares cristãos, uma das razões pelo qual estamos tão vulneráveis à separação, fragmentação e a estilos de vidas doentios, é que nos tornamos tão ocupadas fazendo boas coisas e não é, vejam bem, não quer dizer que você parou e pensou, isso não importa, eu não vou cozinhar o jantar, eu não vou preparar. Não, é a falta de consciência. Parece que nos distanciamos tão sutilmente, sabe? Parece que a paisagem mudou. O que eu quero fazer é simplesmente ir de volta para que percebam o quanto isso é importante. Todos podemos aplicar esse ensino de forma bem diferente. Isso é a beleza de um princípio. Um princípio lhe dá flexibilidade na hora de executá-lo. Mas eu espero que isso lhe traga a convicção de quão vital e importante é a mesa na sua vida pessoal. Porque ali há a redenção. Se isso for vital na vida de uma pessoa, uma jovem adulta solteira, também será vital às famílias, relacionamentos com os filhos e no casamento. Deixe-me apresentá-las umas passagens que demonstram o que aconteceu aos corações relatados nesses textos, quando essas pessoas comeram ao redor da mesa. Vou começar com 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7. O rei Davi honrou sua aliança com Jonatas ao restaurar a Mefibosete toda a terra que era de seu avô Saul. Ele fez isso, honrou a sua aliança. O texto relata, ao honrá-lo, dizendo a ele, você sempre comerá à minha mesa.
Para entender essa cena rapidamente, após a morte do pai dele, Mefibosete era aleijado e dependia dos outros. Ele não podia viver sozinho. Já tinha idade adulta, não era um menino e foi recebido por estranho que cuidava dele. Davi perdeu contato, não sabia onde encontrá-lo e o momento havia chegado para que sua herança fosse transferida. Então Davi convida-o para o palácio. Imagino que estivesse muito simpático. Sabemos que ele disse que iria restaurar. Dá para imaginar a dor da rejeição que Mefibosete carregava? Pare e pense em sua própria vida, nas pessoas que conhece, que vivem com a dor da rejeição. Essas pessoas foram esquecidas em momentos cruciais de suas vidas, foram abandonadas. A dor emocional do abandono é muito difícil de vencer sem ajuda. Portanto, Davi o afirmou, o honrou ao dizer: sempre irá comer ao redor da minha mesa. Pense agora em alguém para convidar. Alguém que você possa convidar à sua mesa, que tenha vivido esse tipo de dor. E o quanto isso traria significância e restauração. Será que foram os pratos ornados dos assados da mesa de Davi lá no palácio que fizeram Mefibosete sentir-se bem melhor consigo mesmo? Penso que não. Penso que foi o fato do poder redentor que há na presença. Nenhum de nós pode compreender completamente. Davi não compreendeu. Agora nós compreendemos que o pão da presença repousa numa mesa arrumada. Se apenas arrumarmos a mesa, isso terá uma significância na vida de Mefibosete. Podemos ver outras passagens mais. Uma que resolvi selecionar, dentre tantas, foi 2 Reis 25, 29. Fala acerca de um rei justo, cujo nome vou pronunciar Joaquim. Aqui diz que ele deixou suas vestes de prisão e pelo resto da vida dele ele comeu regularmente à mesa do rei. A história conta que ele era um rei justo, que foi acusado injustamente e foi preso por 37 anos, e um rei injusto governou. O mesmo tomou posse como rei e ele resolveu perdoar o outro rei em seu coração, que havia passado esse tempo na prisão. Pense nos sentimentos de perda, no status do poder político e tudo que está ligado a um estilo de vida de um rei persuasivo, acusado injustamente e retirado da sociedade. Quando saiu da prisão, ele não possuía nada. Então, como esse rei restaurou todas as coisas de volta a ele? Dando ele uma conta bancária bem grande? Comprando para ele um palácio? Não. Ele o convidou a fazer parte da vida dele, o honrou e disse: você sempre irá comer na minha mesa. Tremendo. Quando eu li aquilo, uma história da minha vida me veio à mente que envolveu um jovem. O meu marido sempre esteve envolvido no ministério aos presos. Havia um jovem rapaz que estava de saída da prisão após 13 anos encarcerado, não injustamente, mas justamente por agressão física e estupro. Dessas acusações ele era culpado. E no dia da saída, no dia em que ele tiraria aquele uniforme de preso e o Larry viria buscá-lo para trazê-lo à nossa casa, pois éramos o plano de família dele. Ao me lembrar naquela manhã de fazer uma comida para esse homem, perguntei o que gostaria de ter para o jantar. Tinham cozido, então eu tirei dali, tirei uma torta de maçã, assei algumas coisas, os meus afazeres diários, e logo após preparei a mesa e me aprontei. Ao chegarmos na sala de jantar, algo tremendo aconteceu. Eu não podia esperar. Obviamente, na prisão, para quem já esteve numa, existem umas mesas longas com bancos, mas entramos na sala de jantar, que coincidentemente era o único lugar que podíamos ter uma mesa, porque acontece que durante a reconstrução das casas americanas, na época que o feminismo foi liberado, podemos reparar na arquitetura que a sala de jantar das casas foram substituídas por balcões com banquetas. Talvez um plano maligno para enfraquecer as mesas. Eu diria, eu sei o que vou fazer. Vou remontar as casas. Colocarei as famílias lado a lado, olhando para a parede ao comer. Elas irão
se sentar, mas não se sentarão ao redor da mesa. Ao se servirem, cada um pegará o seu prato para sentar-se ao computador, ou pegará o prato para sentar-se, quem sabe, na frente da TV, ou coisa do tipo. Criaremos panelas elétricas. Você entende? Está pronto, sirva-se. Realmente nos desalinhamos. A casa onde morávamos foi construída nos anos 60. Na cozinha havia um balcão, portanto, a única mesa que tínhamos ficava na sala de jantar. Arrumei a mesa da mesma forma que sempre arrumo para minha família. Nossa filha já havia se casado naquele ano. Preparei um lugar na ponta da mesa, assim, para aquele homem. Permaneci de pé da mesma forma que estou agora. Gesticulei a ele que passasse por mim e se assentasse. Meu esposo já havia se assentado com o outro nosso filho. Eu disse a ele para tomar o seu lugar, as batatas, tudo estava pronto. Mas ele não se sentou. Ele permaneceu de pé no canto. Ele começou a ofegar um pouco com um olhar triste, quase... um olhar quase... temeroso em sua face, um homem alto, musculoso, recém-saído da prisão. Ele olhou para mim e eu disse a ele de forma direta, pode assentar-se, o jantar está servido. Este é o seu lugar, bem-vindo ao nosso lar e à nossa mesa. Ele puxou o fôlego, olhou para mim e disse, Devi, eu nunca me sentei diante de uma mesa antes. Naquele momento, enquanto refletia, eu pensei, e se ele tivesse se sentado, como disse, em um lar? E se quando criança ele tivesse sentado diante de uma mesa? Será que a vida dele teria sido diferente? Penso que sim. O que é a agressão e o estupro? A agressividade, aquela paixão, o desejo pervertido de querer algum tipo de conexão, de amor e relacionamento. Prosseguindo então, em Salmo 23:5 está escrito, preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. O contexto por trás do Salmo 23 nós o conhecemos muito bem. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa passagem é mais tremenda sobre criação de filhos e discipulado que há na Bíblia. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida por causa do meu relacionamento com o meu pastor e habitarei na casa do Senhor eternamente. Quais foram os dois resultados obtidos por causa do relacionamento? Não é possível obrigarmos os nossos filhos a serem espirituais, mas o que fazemos em casa, na mesa, onde a presença repousa, ali não precisamos ficar falando, você precisa fazer isso, porque isto aqui é a palavra que diz, porque isso aqui é a Bíblia que diz. A presença junto com você, arrumando a mesa, pode trabalhar e estabilizar o coração dos seus filhos, e o resultado disso é o cultivo da vida espiritual. Então, nessa parte, Davi afirma, na presença dos meus inimigos. E eu te pergunto, qual o objetivo-chave do inimigo contra as nossas vidas? Se pensar em guerra, o inimigo tende a ser agressivo, não é mesmo? Ele pressiona e pressiona até perdermos a nossa força, perdemos a nossa estabilidade naquela área onde ele está pressionando. E o foco desse objetivo é fazer-nos recuar. Ele continua a avançar mais e mais dentro do nosso território. Dos nossos pensamentos, da nossa mente, na forma de responder, é o território que ele quer tomar posse da paz em sua vida e do amor em sua vida. Então ele continua a avançar, enquanto você continua a recuar. Recuar e logo se encontra em um certo lugar da sua vida onde você desejará desistir. Porque se desistirmos, ele vencerá, certo? Desistirmos do quê? Desistirmos do trabalho ou da igreja? Desistirmos de sermos pai, de amarmos, mas ele nos pressiona e é nesse ponto que pensamos em desistir que o pastor fala. Ele diz, aguente, não, você não vai desistir. Eu vou me assentar bem aqui, espere um minuto. Aguente um minuto e ele prepara uma mesa para nós, segundo a palavra, na presença dos nossos inimigos. Ele continua a falar. Sabe de uma coisa?
As circunstâncias em sua vida não mudaram. Se a pressão é no casamento, nas finanças, nos negócios, não importa, não mudou, o inimigo continua ali. Veja, nós queremos repreender o inimigo para que ele fuja. Alguém repreendeu o inimigo e ele não fugiu? Quer dizer, fala sério, isso acontece constantemente. Talvez isso aconteça porque o inimigo está te pressionando por todos os lados. Porém, o pastor diz que está na presença dos seus inimigos. Ele quer que você tenha paz com eles, para que possa lhe dizer: eu quero falar o quão valorosa você é, o quanto especial você é. E também quero te dizer que não importa quais as circunstâncias que esteja enfrentando em sua vida, você é importante. E eu estou te trazendo à mesa. Puxa vida, quando eu vi isso nesse texto, quantas de nós têm filhos que ainda moram em casa? Ok. Os seus pequenos chegam em casa da escola todos os dias e eles estiveram na presença de inimigos, isso é garantido. Eles não foram escolhidos para o time de beisebol, eles saíram da torcida e não ganharam, e talvez eles sejam um pouco mais lentos para completar o teste, por isso não deu certo. Alguém os apelidou, estão competindo constantemente. E o que acontece com essas famílias? Estão tão ocupadas fazendo coisas boas que quando os nossos pequenos chegam em casa, os inimigos deles, só que eles não têm a mesa. Seus esposos podem acreditar, estão na presença dos inimigos dele todos os dias quando vão para o trabalho. Alguma pessoa quer tomar o trabalho deles, outros os prejudicam, querem tomar o lugar dele. A competição e a pressão é inacreditável. E ao chegar em casa, a esposa e os filhos já comeram, ele vai comer o restante do jantar que esfriou, se é que ainda tem alguma coisa. Ele chega em casa, mas não tem uma mesa, ufa! E eu continuei. Examinem aqui, vocês vão amar. Provérbios 9:2. Ela matou animais, preparou a refeição, preparou seu vinho e arrumou a mesa. Quem é ela? A sabedoria. É sábio. Mulheres, vocês se indaguem: o que vamos ter de janta hoje? E preparar e arrumar. É sábio guardar as louças. Ao invés de colocarem as louças no armário, coloquem-as de volta na mesa. A outra refeição já vai começar. Não é necessário todos esses passos extras. Agora, o que isso quer dizer? Mas eu não cozinho. Então será sábio pensar: se o dia está corrido, hoje é quarta-feira, as crianças têm atividade, têm culto, seja lá o que for, você está envolvido em tantas coisas, passamos determinadas épocas da nossa vida, vou passar na padaria, comprar uma salada pronta, um frango assado, vou dizer aos meninos que hoje é a noite dos pratos coloridos de papel em casa, e então deixa as crianças terem a participação nessa preparação, porque você, como mãe, sabe quando arruma essa mesa, o que não é uma coisa difícil, algo que não parte de você, acontece no coração da sua família quando se assentam à mesa, porque a presença sabe da necessidade deles, comunicando-se olho no olho. Puxa vida, continuando. Sua mulher será como a videira frutífera em casa. Salmo 128:3. Na sua casa, e os seus filhos serão como os brotos da oliveira. Aonde? Ao redor da sua mesa. As características de um broto de oliveira é que suas raízes são tão profundas que nenhuma tempestade na vida pode arrancar essa oliveira. É assim que estabilizamos os corações dos nossos filhos, por simplesmente prepararmos uma refeição. De acordo com o estudo, 5 vezes por semana, se formos conscientes, não pense que por sermos cristãs estamos isentos das coisas normais que acontecem ao coração humano. Então, 5 vezes por semana não estamos isentas disso. Pensem, como podemos ao menos estar à mesa em família na sociedade de hoje, no mínimo 5 vezes por semana? E depois poderemos somar a isso olho no olho, face na face, é o único lugar que a família se senta a 1 metro de distância e se comunica por 30, 40 minutos. Se isso não acontecer à mesa, não acontecerá.
Esse texto também diz que a mulher é uma videira frutífera em sua casa. Mesmo tendo diplomas, sendo profissionais com nossas carreiras, isso não significa que temos que desistir de tudo isso e vir ficar em casa. O que isso significa é que sempre que chegarmos em casa, devemos fazê-lo com um senso de missão e propósito, que a nossa influência em nossa casa e a nossa habilidade de dar frutos serão o resultado do que acontece naquele ambiente. Portanto, poderíamos ser promovidas em nossas profissões e vermos nossa família ser destruída e os nossos filhos se tornarem adultos que têm dificuldades em achar o rumo na vida deles, enquanto sentimos que não demos frutos, porque a casa, segundo as Escrituras, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói. Então, vamos prosseguir. E essas são apenas passagens que poderíamos usar, mas existem outros textos que farei menção agora em Lucas 14:15, que diz: feliz será aquele que comer na presença de Deus. Como poderemos desfrutar da presença de Deus na eternidade pela primeira vez? A forma que faremos isso será um manjar das bodas do Cordeiro. Iremos desfrutar de sua presença à mesa. Por quê? Porque é ali que ele sempre esteve presente. Eu acredito hoje em dia que a mesa da família é o altar da família. É ali que a presença de Jesus se encontra. Quando era criança, aprendi a orar sentada à mesa. Meu pai pedia que todos segurássemos as mãos e dizia: vamos todos orar. E todos tínhamos que orar, não individualmente, mas todos ao mesmo tempo. Era barulhento. E então papai encerrava o momento dizendo: em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 3:20 está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Para fazer o quê? Oh, sim! A versão King James diz: cearei com ele e ele comigo. Alguns dizem: jantaremos juntos. Alô? Aí sim, é a noite das aulas de pianos, aí sim é o culto. Ah, nós nunca paramos em casa. Dá para entender por que a taxa de divórcio hoje em dia aumentou 1% nas famílias que frequentam uma igreja e as que não frequentam nenhuma. Para mim, isso é demais. A conclusão é simples, não sei se estou certa, mas eu creio que é porque estamos distantes. Possuímos os mesmos hábitos das mesmas atividades. Nossos filhos participam das mesmas atividades. Não deixe de ir à igreja. Ao invés, estabeleça a prioridade e reflita. Poderíamos comer juntos à mesa? Para que possamos estar em casa juntos, olho no olho, face a face. Gritar com seus filhos no campo de futebol não é comunicação. Olho no olho e face a face. E pensamos ou justificamos que se nós substituirmos isso pela mesa, isso ainda será tempos de qualidade com nossos filhos. Eu apenas estou ajudando a estimular seus pensamentos. E então gostaria de compartilhar. Jesus disse aos discípulos, ele disse que aquela seria a última refeição. Era Páscoa e precisavam estar juntos. Ele os enviou a Jerusalém para acharem um local esse para que ele pudesse se reunir e seria a última vez que eles iriam comer juntos. A última refeição que ele de fato, se pensarmos acerca dessa ceia, houve rivalidade entre eles, discussão, houve engano. Como sabem, Judas já havia traído Jesus e estava presente ali. Eu me lembro durante um período da minha vida, felizmente, isso durou por mais ou menos um ano, mas durante esse tempo meus pais, eu os enganava. Eu estava fazendo coisas que não deveria ter feito e durante aquele período de tempo que eu inventei todo tipo de mentira, ainda um adolescente que quando eu sentasse ao redor da mesa, eu preferi estar ocupada e não sentar ali para jantar. Sentia que quando eu me sentasse à mesa, papai enxergaria aquilo dentro de mim,
Quem sabe, talvez por causa da presença de Jesus, ele até pudesse. O Espírito Santo revelaria a ele o meu coração. Certamente Jesus sabia o que Judas havia feito. Ali estavam alguns dos discípulos querendo saber quem seria o maior dentre eles. Eu sou, não sou eu. Quer dizer, ali houve uma discussão e conversa, interação e decepção. Mas o fato de estarem ali significava algo mais profundo. Ao concluírem aquela refeição, Jesus tomou o pão e percebam, ele havia dito que ele é o pão. E então nós voltamos lá no início, nos tempos de Moisés, onde havia o pão da preposição. Ele demonstrou algo a eles. Alguma vez já pensou nisso? Um item comum em demonstrar algo aos seus filhos? Não precisa ser pão. Pode ser milho, ervilha. Se seu filho está com dificuldade em aprender matemática, vamos dizer que, vejamos, somamos o 3 e o 4 e agora conte-os quantos tem. Dá para entender a praticidade de usarmos a mesa de uma forma interativa e pacífica? Jesus tomou o pão e queria ensinar uma lição de vida que fosse recordada para sempre. Então ele partiu o pão e ao parti-lo dá para entender como fica um pão sírio partido. Fica com os cantos quebrados. Ele partiu aquele pão e disse, vejam esse pão. É assim que meu corpo vai ficar. Eu estou parafraseando. Quando verem as pessoas rasgando a minha carne, permaneçam firmes comigo. Não os culpem, não fiquem com raiva deles, não guardem nenhuma amargura daquelas pessoas que vão fazer isso comigo, pois na realidade eu fiz isso por vocês. Agora vocês não entendem, mas entenderão mais tarde. Na mesa ele demonstrou essas coisas. Depois foi ali na mesa que ele tomou o vinho, que era como água para nós. O vinho era servido em todas as refeições. Ele poderia ter dito apenas que o vinho se parece com sangue, não é mesmo? Vocês verão muito sangue sendo vestido de um corpo humano, mas mais do que poderiam imaginar. Quando isso aconteceu, meu desejo é que saibam que este é o sangue da nova aliança. Naquele momento, Jesus descreveu o corpo partido e o sangue, que significam o quê? A redenção ou a salvação. É através dela que podemos trocar os nossos pecados por esperança e a salvação que nos dá uma nova chance e seguir os ensinamentos dele. E aonde ele demonstrou isso? Ao redor da mesa. Ao meu ver, ele disse algo muito interessante. Ele disse, toda vez que fizerem isso, façam-no em memória de mim. Minha pergunta é, toda vez que fizerem o quê? O que os círculos religiosos criaram foi um ritual que conhecemos como a Santa Ceia. Aquilo ainda não existia naquele tempo. E o que ele afirma com isso é que todas as vezes que comerem à mesa, pois ele criou o nosso corpo para precisar de alimento 3 vezes ao dia. Então podemos nos reunir ao redor da mesa ao menos a cada 2 ou 3 dias. Mas ele afirmou que quando nos reunirmos ao redor da mesa, existe uma coisa que ele pede para trazermos à memória. Lembrem-se de mim. O que ele demonstrou nesse exato momento acerca dele mesmo. Que ele é o Redentor. Ele pode fazer a diferença nos acontecimentos do dia. E então, se nos recordarmos de Jesus, como será a nossa oração à mesa? Ela será, obrigada, Jesus. Lembro-me de um pastor que me hospedou em sua casa e me disse o seguinte, Dave, pode se servir, nós oramos apenas pelo congresso. Claro que ele pensou que estava sendo engraçado. Permitam-me dizer que não foi tão engraçado assim, mas o sentido aqui é demonstrar o quão despreocupados tornamos sem saber, não por rebelião, inconscientemente. E o que pretendemos fazer agora é perceber que há redenção ao redor da mesa. Jesus demonstrou isso. Ele disse, todas as vezes que comerem, eu quero que se lembrem. As nossas orações poderiam ser algo assim. Obrigada, Jesus, pelo poder da sua presença em nossas vidas, pois não importa o que aconteceu hoje, amanhã será melhor. Use o linguajar dos seus filhos para que eles sempre tenham um aspecto de redenção sendo aplicado naquela oração à mesa. Poderíamos ensinar teologia, esperança, salvação para o próximo dia.
Se existe tensão na família, não é possível continuarmos tensos quando nos reunirmos ao redor da mesa. Ali haverá conversa, envolvimento. A coisa mais tremenda foi que após ter demonstrado, obviamente que Pedro negou a ele depois disso, mas antes que Jesus subisse aos céus, após ter ressuscitado dos mortos, ele foi até a Galileia para encontrar Pedro. Ele não deixaria a terra sem antes se reconciliar com Pedro. E ele não iria permitir que Pedro permanecesse envergonhado. Então ele foi até a Galileia e Pedro, Tiago e João, mais uns outros discípulos, estavam no mar. E Jesus os chamou da costa. Eles se apressaram até a costa e o que fizeram ali? Jesus estava preparando o café da manhã às margens daquele lago. O que eu quero dizer a vocês é que nem sempre é a mesa na forma física. É o preparar, é o estarem juntos. Pode ser por uma noite, uns cachorros quentes e umas toalhas de piquenique, vendo um filme, façam isso juntos e não eliminem a mesa de toda a sua criatividade. Existem 3 pontos de ação. Faça da mesa uma prioridade. Faça da mesa um lugar agradável. A mesa não é um lugar de discussão, mas sim um lugar para construirmos a paz. E faça da mesa um lugar de participação. Mesmo se for solteira, a presença de Jesus estará lá. Você não está só. Ele falará em espírito e falará ao seu coração quando você se assentar ao redor da mesa.